Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar com esses papeizinhos recortados na forma de quadradinho. A ideia é, com essa quantidade de quadradinhos, a gente consegue construir um quadrado? Se a gente consegue fazer, por exemplo, um quadrado, lembrando que um quadrado é uma figura geométrica que possui todos os lados com medidas iguais, com essa quantidade de quadradinhos eu consigo fazer um quadrado, certo? E no total, eu tenho 3 na base, 3 aqui e 3 em cima. Eu tenho um total de 9 quadradinhos. E normalmente a gente diz que esse quadradinho esse quadrado é um quadrado 3 por 3. Quando a gente tem um quadrado 3 por 3, eu tenho um total de 9 quadradinhos e eu digo que 9 é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque com essa quantidade eu consigo construir um quadrado. Então, hoje o nosso conteúdo são números quadrados perfeitos. No caso de eu trabalhar com uma quantidade diferente, aqui eu apresento para vocês essa quantidade de quadradinhos. E a gente tem aqui, ó, vamos tentar fazer um quadrado 4 por 4. Então, 4 por 4, eu teria isso. Olha lá, 4 na base, 4 aqui na coluna, 4 por 4, eu tenho um total de 16 quadradinhos. Com 16 quadradinhos, eu consigo formar um quadradão? A gente consegue perceber que sim. Com isso, eu também posso dizer que 16 é um número quadrado perfeito, porque eu consigo construir um quadrado 4 por 4 com 16 quadradinhos. Geometricamente, a gente afirma que 9 é quadrado perfeito e 16 também é quadrado perfeito. Algebricamente, a gente pode entender dessa forma. Se 9 é o resultado de 3 vezes 3, ou seja, um quadrado 3 por 3, e eu consigo escrever uma potência, no caso de base 3 e expoente 2, 9 é quadrado perfeito. Da mesma forma, o 16. Eu tenho que 16 é um quadrado perfeito porque eu consigo fazer um quadrado 4 por 4, ou seja, 4 vezes 4, e consigo representar esse valor usando uma potência com expoente 2. Então, aqui eu provo algebricamente que 9 e 16 são números quadrados perfeitos. Quando a gente tem, por exemplo, o número 10, como é que eu faço para provar que 10, ou descobrir que 10 é ou não um número quadrado perfeito? Aqui eu tenho 9. Para completar 10, eu venho com um quadradinho para cá. Quando eu completo a minha peça, eu tenho uma figura que não é um quadrado. Então, geometricamente, eu não tenho uma construção de um quadrado. Então, eu posso dizer que 10 não é quadrado perfeito. Bem, é para ele. Mudando o número, eu tenho 12. 12 é quadrado perfeito? Se eu tenho 10 aqui, eu vou acrescentar mais 2 quadradinhos. 1 e 2. Eu tenho uma figura geométrica. Nesse caso, eu tenho um retângulo. 12 não é quadrado perfeito, porque com essa quantidade eu não consegui fazer um quadrado. Por mais que eu traga, por exemplo, esses daqui para cá, eu continuo tendo um retângulo 4 por 3, ou do jeito que estava, 3 por 4. Portanto, 12 não é quadrado perfeito. Se eu tenho o número 25, como é que eu faço para descobrir se ele é quadrado perfeito? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui eu tenho 3. Se eu acrescentar mais uma fileira com 4, mais uma fileira aqui, e agora completar aqui na lateral, vamos ver se a gente consegue construir um quadradão. Organizando aqui direitinho, a gente consegue ter uma ideia. Eu consigo ter um quadrado? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 por 5, ou seja, eu tenho sim condições de formar um quadrado com essa quantidade de quadradinhos. O total de quadradinhos que eu tenho é 25. Então, eu tenho 5 por 5, um total de 25 quadradinhos. Nesse caso, sim, 25 é um número quadrado perfeito. Uma outra forma da gente saber se o número é quadrado perfeito ou não é trabalhando com as raízes. Nesse caso, observem. Eu consigo encontrar a raiz quadrada de 4? Sim, 2. 2 é um número natural e a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, 4 é um número quadrado perfeito.
A raiz quadrada de 9, quanto vezes quanto dá 9? 3. Se eu encontrei um número natural, eu posso dizer que 9 também é um número quadrado perfeito. Da mesma forma que a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 dá 4, então 16 é um número quadrado perfeito. 25 também é um número quadrado perfeito, porque 5 vezes 5 dá 25. Portanto, o número 10. Existe algum número vezes ele mesmo que dê 10? Não. Existe, por exemplo, 2 vezes 5, mas 2 vezes 5 não é uma multiplicação com números iguais. Então, nesse caso, 10 não é um número quadrado perfeito. Da mesma forma que 12. Existe um número vezes ele mesmo que dê 12? Também não. Então, 12 não é um número quadrado perfeito. Espero ter ajudado vocês e esse conteúdo é muito importante. Até a próxima!